Mas a Domitila usou o tempo dela para falar sobre a derrota na prova. Ela se chamou de péssima jogadora por cochilar e lembrou que em 50 dias de jogo não ganhou nenhuma prova, mas que já ficou com o pé machucado e foi vetada de muitas provas. O que a senhora acha que ela foi uma vergonha alheia, que ela foi guerreira, que ela foi mais ou menos? Qual a sua análise, Érica? A minha análise é a seguinte. Primeiro que ela foi muito corajosa ao chamar o Fred, sabe? Naquele Boa. ponto do jogo, ela não poderia chamar outra pessoa, sabe? Então ela falou, Fredinho, bora? Eu e você? Alguma coisa meio Jade e Arthur Aguiar. Então, Foi. assim, nesse sentido foi bem bacana. Só que chegando na prova, eu acho que por ela estar com tanta pressão, com o psicológico tão abalado, ela não foi tão bem quanto ela poderia ter ido. E eu não digo nem de resistir, porque a mulher resistiu, mas eu digo das conversas, né? Porque, como eu havia falado antes, mas como eu estou no cativeiro, não estava funcionando bem, vai ser um divisor de águas essencial. Porque É. os argumentos que ela deu, as discussões que ela teve com o Fred, vão ser usadas de munição contra ela, sabe? Ele vai refletir bastante e vai repassar para casa uma versão diferenciada ou a versão que ele sentiu. Então, eu achei muito isso. Senti quando ele voltou para o quarto e já começou a falar com a Larissa. A Larissa ficou chocada, né? Essa é a cena. Ela falou, quê? Ela não trabalha com representatividade das mulheres? O que é isso? Então, Exato. percebe-se, né, que Até contextualizando bem isso, Érica, a gente tem aqui essa história, porque é isso, no quarto branco a Domitila falou para o Fred que se ela fosse uma pessoa ruim, teria colocado a Larissa fora da casa para ela ler DMs e viver um pouquinho sozinha fora da casa. Ela falou isso algumas vezes antes, né, pelas costas, sobre a Larissa, que ela achava que ela ia adorar sair solteira e ter DM de jogador de futebol, de não sei o que, no Instagram, né? Ela falou isso 2 ou 3 vezes antes, é um tema recorrente da Domitila contra a Larissa. E aí ela verbalizou isso pro Fred, logo no começo da história. E aí o Fred voltou e contou pra Larissa o que a Domitila disse. O Fred falou o seguinte, passou umas 2 horas, ela falou assim, eu blefei com você, eu nunca tive poder de fazer a Lari sair ou não. E aí a Larissa rebateu. Ela se arrependeu de ter falado, ela viu que fez merda. E aí o Fred responde. Então ela viu que fez merda, que não ia ter gravado dela decidindo ou não, e ela ainda usou um fator externo, me menosprezou e te colocou como um produto muito pesado. E aí a Larissa, justamente o que a senhora estava falando, ela não é a representatividade de mulher. Isso aí é ridículo. Isso acaba se acoplando a um ranço gigantesco que a Larissa tem da Domitila e acaba meio que justificando o ranço, né? Eu não gosto das coisas que a Larissa diz sobre a Domitila. Acho que o lance dela falar o tempo todo que ela é arrogante, que ela acho besteira. Mas justifica o ranço, esclarece o ranço e define. Então eu acho que como todo mundo dentro dessa casa se guarda pra porra de jogo da discórdia, pelo menos isso incentiva, talvez, a ter briga durante a semana também. Eu acho que hoje vai esquentar esse retorno da Domitila. Qual a sua perspectiva? eu tenho altas expectativas para a volta da Domi, né? Ela vai voltar exausta, cansada, vai ter muito o que dizer, acredito eu. Assim, segundo o Fred, 65% das interações que ele teve com a Domitila foram ruins, né? Ele falou que ela não foi maneira, que ela foi má, que ela foi baixa e suja. Palavras que ele usou. Então, assim, vão ter rusgas, principalmente se eles decidirem conversar, mas honestamente, depois de passar 18 horas no carro com uma pessoa, eu não ia nem querer olhar pra cara dela, mas vamos ver, né, como é que vai rolar. Acho que a Domitila é o tipo de pessoa que não tem mais medo de jogar indiretas, então talvez ela passe na casa do lado da Larissa e fale alguma coisa, como ela já vem falado. A própria Larissa disse, nossa, a Domitila tá cheia de marra, né? Ela tá se achando tanto, tá tão arrogante. Então, eu acho que isso vai se tornar mais presente. Ainda mais que o Fred ele não contou com detalhes, mas ele falou pra Bruna que a Domitila foi má. E
gosta da Domitila. Então, como você falou, isso vai aumentando e justificando cada vez mais os ranços que já existiam na casa. Então, a Domitila vai continuar assim sendo alvo, porque depois de protagonizar um quarto branco, não tem como ela fugir do olho do furacão. Mas acredito que nessa semana César também é um forte concorrente aí nesse lugar. E é aquilo, desde o começo os dois ficam alternando em quem é o alvo e quem vai pro paredão. Isso não... E agora ela já tá, ela se colocou no paredão, no final das contas, né? Então vão ter que definir o resto. E tem um elemento importante nessa discussão do alvo, Domitila, que é o lance dela se achar forte depois de voltar de 3 paredões, ela se sentir forte. Ela internalizou isso como uma validação do público, de alguma maneira, mas lá dentro os adversários dela não entendem da mesma forma. A Larissa, acho que é a mais vocal nesse sentido, de falar. Ela se acha forte, mas será que ela é mesmo? Porque olha quem saiu no lugar dela, que era, segundo a Larissa, pessoas muito piores ou que estavam muito mais no alvo aquela semana. E eu acho que tem um pouco de verdade nisso, infelizmente. Eu acho que a Domitila tá no BBB ainda por uma sorte do destino de quem gosta dela. Eu sou uma dessas pessoas, eu sei que a senhora também é. Porque em outras configurações ela teria saído fácil e ela teria saído com rejeição. E eu não sei se mesmo toda essa jornada positiva que ela está tendo, mesmo com seus vacilos, eu não sei se ela se escapa, por exemplo, desse paredão. Eu não acho que seja certo que a Domitila volta em qualquer configuração desse paredão. Eu também acho, Chico, eu concordo. É crucial a formação desse paredão para a gente entender qual vai ser o destino do jogo, né? Qual vai ser o enredo. Porque a Domitila caindo com pessoas que são mais amenas, não digo nem que tenham hate da torcida, mas que não tenham nada, sabe? Uma pessoa ok, por exemplo, a Aline, que não divide tantas opiniões assim, ou outra pessoa que também pode parar. E na minha opinião, se ela cair com a Amanda, acabou, gente. Porque a Amanda tem um forte público, mas é aquilo, depende da dinâmica da semana, né? Vai ter a indicação... vai ter a prova do líder ainda. Fred e Domitila não vão participar, isso já é uma grande coisa. Mas depois do que a Larissa ouviu, pra mim é certeza que qualquer oportunidade ela vai querer colocar a Domitila, talvez até acima de uma estratégia, porque ela vai estar embasada ali numa justificativa muito forte, sabe? É uma pena a Domitila não ter um contragolpezinho. Ia ser uma delícia ter um contragolpe. Até para garantir, acho que é fundamental hoje, e eu acho que vai ter, algum esquema na formação do paredão que garanta uma pessoa de grupo adversário. Eu acho que o BBB, a produção, não vai permitir que aconteça de novo o que aconteceu semana passada, porque deixa o jogo um pouco... né? A gente estava emocionado com o BBB essa semana, não era por causa do paredão. Era por conta da treta Alface e Fred, né? Então eu acho que é muito importante na dinâmica que aqueles 5 slides de PPT, porque está ficando cada vez mais difícil entender como é que é a dinâmica da semana, acho que tem que ter alguma coisa que garanta que vai ter gente dos dois grupos, porque senão vai ficar chato demais. Minha querida Érica,